Tão bom estarmos juntos, né, gente? Eu tenho certeza que vocês já receberam muita bênção. Só de estar aqui na presença do Senhor é tão maravilhoso, né? Olha para alguém e fala, você é uma bênção. Realmente nós somos uma bênção, queremos ser bênção melhor, não é? E como Abraão, Deus disse para ele, sê tu uma bênção. Deus determinou e nós somos filhos de Abraão por causa da fé. E uma das pessoas que eu amo na Bíblia é Abraão, não é? E nós vamos falar sobre Abraão, porque Deus tem falado através do pastor Teófilo. Eu estou pegando um gancho, eu estou pegando um pouquinho mais e encomendando um pouquinho, porque é muito linda a história de Abraão. E eu vou falar sobre aspectos da graça, porque é impressionante como Abraão, naquela época, já era abundante na graça. Vivia a graça de Deus de uma maneira muito sobrenatural, muito abundante. Mas também, por outro lado, não sei se vocês que estudam teologia falam, uai, mas a época da graça, a dispensação da graça começou com Jesus. Sim, a lei veio através de Moisés. João 1,17 fala. Graça e verdade através de Jesus Cristo. Mas a graça não começou a ser aquela graça maravilhosa só depois que Jesus veio. Já existia. E por que então, com Jesus foi restaurado? O que é? Né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos orar e pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Curve suas cabeças. Eu sei que você já recebeu muita bênção, já declarou amor por Deus através dos cânticos com os nossos músicos. Foi muito gostoso. Eu tenho certeza que muitos já foram aliviados na mente. O cansaço foi tirado. O novo ânimo foi penetrar dentro do teu espírito. Reconhece isso. Sinta Deus mais um pouco e diga, fala mais comigo, Senhor. Enche o meu coração com a tua presença. Eu quero entender um pouco mais sobre a graça, essa riqueza da graça. E quero viver mergulhado na tua graça e não na lei. Quero ter a graça e não na lei. Muito obrigada, Espírito Santo, vem nos ajudar e vai enchendo, Senhor, o coração de cada um, aberto para receber de Ti o Teu sopro. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém, amém. Veja, eu vou fazer algumas perguntas, porque se você olha para a vida de Abraão, eu tenho certeza que você queria ser como Abraão. Quem gostaria de ser que nem Abraão? Algumas pessoas não, talvez não entenda a história de Abraão. Eu quero ser que nem Abraão, sempre quis, né? Então eu fico feliz quando Deus fala Abraão. Eu falo, ai que bom, eu tenho esse sopro. Sara. Uma amiga minha judia que falou na faculdade, ela falou, teu nome é Sara, é com H ou sem H? Eu falei, é com H. Ela disse, então teu nome é Sara. Sabe esse é o sopro do Espírito Santo. É que nem Abraão, era Abraão, ficou Abraão. Então nós queremos ser como Abraão. Deus vai soprar em você, você já deve estar recebendo. Continue com o coração aberto, recebendo o sopro do Espírito Santo, né, que vai fazer muita diferença. Porque quando entendemos, quanto mais entendemos quem esse Deus é e quanta graça Ele tem, nós ficamos melhores. Você não quer ser melhor? Eu quero, né? Eu quero sempre melhorar. Então, a graça já havia, né? E vendo assim, bem por cima rapidinho, desde o início, Adão e Eva, eles viviam na graça. Eles viviam na graça, tinham aquela alegria, não tinham vergonha, não tinham medo. Você sabe que medo é coisa ruim, né? Medo fortalece o diabo. E nós não podemos, por isso, ter medo. E vamos falar um pouco sobre isso também, não é? Por quê?
Eles não tinham medo, eles eram felizes, eram um casal feliz, trabalhavam. E chegava no fim do dia, eles iam se encontrar com Deus, mas o pecado os afastou de Deus. E daí então, Deus estava tentando resgatar, desde aquela época, Deus tentando resgatar. E acontece que Noé, a época da Noé foi muito triste. Vocês sabem dessa história? Que Deus ficou tão triste com os pecados. E interessante como o diabo mexe com o sexo. Vocês estão percebendo, né? Por quê? O sexo é a intimidade, identidade de um ser humano. Né? E intimidade. E tem gente que mexe com o corpo, brinca com o corpo. Eles não entendem o valor e a santidade do corpo. Não é? Então, eles perderam muita coisa desde o jardim do Éden. E Noé, na época de Noé, era tanta perversidade. Estou falando bem por cima, né? Só para chegar a um ponto que eu quero. Mas Deus destruiu todos aqueles homens e mulheres através do dilúvio. Claro que ele deu 100 anos de oportunidade para se arrependerem, porque a Noé levou 100 anos para construir a arca, tadinho do homem, não é? Ele pregava e nenhuma alma vinha. Era tão ruim naquela época. Porém, depois, de novo o pecado continuou. Aí Deus teve uma ideia maravilhosa. Vou escolher Abraão, porque ele viu no meio da humanidade, o homem era pagão. Ele era pagão, ele tinha outros deuses, mas ele tinha um caráter bom. Sabe que caráter, né? Todo cristão que tem caráter bom? Sabe? Índole. Não depende se é cristão, se é muçulmano, se é budista, se é shintoísta. Vem da criação. Caráter, índole. Vem. Né? E tem... Agora, no cristianismo, todo mundo tem a chance de ter um bom caráter. Né? Uma boa notícia. Não é? Todo mundo pode ser transformado e ser como Jesus. É para isso que o Espírito Santo foi enviado para trabalhar especificamente na nossa alma, no nosso caráter, na nossa personalidade, nos nossos desejos, livre-arbítrio, tudo isso que faz parte da alma. Então, Deus viu um homem no meio dos pagãos, era Abraão. Ele pensou, esse homem tem um coração bom, tem um caráter bom. Escolheu. Agora ele tinha que ver como é que Abraão ia reagir. E, graças a Deus, Abraão teve uma boa reação. Né? Então, eu queria assim perguntar, e você? Quando Deus te cutuca, numa leitura da palavra, numa mensagem, numa música que você ouve, num acontecimento, como é que você reage? Está pronto para seguir a Jesus, a seguir a Deus, por onde quer que Ele te leve? É uma pergunta. Quanto que você tem respondido a Deus por tanto amor que Ele tem te dado? É uma pergunta para você. Você deseja ser uma pessoa realizada? Significa resolvido. O passado está resolvido. Você não tem problema de acepção de pessoas, escolher pessoas. Você ama todos. Tem respeito para todos. Você é uma pessoa realizada? Você é uma pessoa satisfeita? A gente vê que Abraão, de certa forma, era um homem satisfeito, sendo pagão. Você tem complexos de inferioridade ou de superioridade, quer mandar em todo mundo ou falar, eu não sou nada? São complexos indevidos. Vai pensando. Você tem medo? Medo de ficar sozinho, medo de não ter dinheiro, medo do escuro. Acho que só criança, né? Medo de alguém, de alguma coisa. Você tem insegurança, precisa mostrar para as pessoas que você é alguma coisa, porque é insegurança. Você se sente mal perto de alguém que você acha, uau, né? Eu me sinto mal. Ou você é seguro
Não importa com quem está, com quem você convive. Você está seguro? Você ama a pessoa? São várias perguntas. Porque tudo isso, Abraão iria dizer sim. E ele não era nem cristão. Não é? E ele tinha muita graça de Deus. Pelo jeito, ele vivia nadando na graça de Deus sem saber. Muito mais agora quando Deus, no meio daquele mundaréu de gente, ele achou um homem que mesmo sendo pagão, tinha um bom caráter. Tinha um coração verdadeiro. Isso vale muito para Deus. Um coração humilde, verdadeiro. Vale muito para Deus. Não é? Então, ele era homem feliz. Não é? Então, veja só que ele vivia, depois que Deus o chamou, que resposta pronta. Eu fico admirada quando eu leio, toda vez que eu leio a história de Abraão, eu falo, puxa, nem conhecia Deus, e vai, deixa todos os parentes, todas as coisas, vai para onde, Deus falou para onde, tu não sabes. A gente só quer ir para onde a gente sabe. E ele não, ele teve um encontro tão lindo com Deus, que ele confiou em Deus. O quanto nós confiamos em Deus? São perguntas para a gente fazer para si. E vamos ver o quanto de graça de Deus nós estamos vivendo. Porque eu vou falar de 7 aspectos da graça. E nós queremos nesses 7 aspectos de onde que eu estou localizado. Vamos pôr se é de 1 a 10, em que patamar eu estou localizado. É para pensar, é para meditar, tá bom? E nós vamos meditando e melhorando. Então, nós percebemos, primeira coisa, a obediência atrai a graça de Deus. Mas o que é essa graça? É um favor, é bênção. É bênção sobre bênção sobre bênção. Que bênção? Em todos os sentidos. A presença de Deus, a segurança, tudo isso. Não é? Então, primeira coisa, em Gênesis 12, nós vemos o chamado de Deus. E Deus sentiu, neste homem eu posso depositar toda bênção. Ele vai ser um exemplo de bênção. Porque o coração dele estava pronto. Podemos ter muitos erros, gente. Podemos ter muitas falhas ou muitas qualidades, mas um coração pronto é o que Deus achou em Abraão e quer achar em nós. Nós temos erros, mas eu estou pronto para melhorar. Eu estou pronto para me humilhar. Eu estou pronta para me quebrantar. Certo? Quem quer fazer isso? Ótimo, que bênção. Isso é bênção, gente. Isso é bênção. Aí Deus fala com Abraão. 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Diga para você mesma, eu serei uma bênção. Sabe, Deus determinou. E Deus determinou para nós também. Para cada um de nós, Ele diz, tu serás uma bênção. Porque somos povos vindo, não é, pela fé. E quem tem fé é filho de Abraão. É filha de Abraão. A Bíblia diz em Gálatas, não vou entrar em detalhes, senão não dá. Mas aqui ele fala no 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus conta com você e comigo para abençoar a todos. Mas nós temos que experimentar então o que é essa graça. Por quê? Veja só, veio a época da lei. Por que precisou lei? Se desde aquela época de Abraão, o povo tivesse continuado na fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, não iria Deus precisar por leis. Por quê? Todo mundo já estava dentro
da graça e vivendo em obediência, mas pouco a pouco foram perdendo a obediência, a noção de quem Deus é. Então, aconteceu o quê? Deus precisou pôr lei. A lei é ruim? Não. A lei veio, foi um período bom, porque se não houvesse lei, a gente tudo atrapalhado, as mazelas daquela sociedade de hoje também. A lei não caiu da moda. Os 10 mandamentos, por mais que tenham sido dados na época de Moisés, não caíram da moda. Ela existe especialmente em certas áreas da nossa vida. Então, veio a lei. E depois da lei, está escrito em João 1,17, por Moisés veio a lei. Graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. Então Jesus já era cheio da graça. Descreve aquele menino, Jesus dizendo que ele crescia, fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre Jesus. Não é? Então, Jesus já era cheio da graça, ele veio trazer um avivamento da graça. Mas é interessante, a gente ouve, na virada do século 20 a 21, houve um avivamento da graça de novo. Sim, houve. No fim do século 20, houve o avivamento da graça. E até hoje esse avivamento continua. Entramos no avivamento do sobrenatural. E eu creio que logo, logo virá o avivamento do temor de Deus. Isso é o que eu sinto no meu espírito. E eu sou um pouco profética, né? Mas, então, eu sinto que é avivamento do temor de Deus virá. Cada vez que vinha um avivamento, é porque havia uma nuvem que trazia chuva. E essa chuva, que representa o Espírito Santo, traz mais entendimento das coisas espirituais para nós. Então, na história da igreja, apesar de que na história da humanidade, já houve a dispensação da graça, quando Jesus nasceu naquela estrebaria e viveu em Jerusalém, em Nazaré, todo aquele lugar. Morreu na cruz, ressuscitou. E aquele período, historicamente, chama-se dispensação da graça. Mas por que ainda certas áreas da nossa vida estão debaixo da lei? Ah, não, já acabou a época da lei. Sim, mas você berra, você grita, você faz acepção de pessoas, você tem medo, você tem preguiça, relacionamentos bagunçados. Essas áreas ainda devem estar na lei. Então as consequências são da época da lei. Gálatas mostra muito claro, capítulo 6. Não é? Se a gente semeia na carne, a gente colhe na carne. Está perdoado? Sim. Jesus já pagou por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Já está perdoado. Mas as consequências vêm. Por exemplo, Davi matou, o adulterou, matou. Ele se arrependeu. Por que ele se arrependeu? Urias ressuscitou? Não ressuscitou. Vocês estão percebendo? Se alguém tem filho fora do casamento, faz um bastardo, foi perdoado, sim, mas vai matar então a criança que nasceu no pecado? Não. Vocês estão entendendo? Há certas coisas que a gente está vivendo, mas na graça de Deus, tudo isso é uma bênção para nós, porque Deus tem o poder de transformar as coisas ruins em boas. E nós saímos ganhando por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Então, é isso que a graça é maravilhosa. E o povo recebeu Jesus como história da humanidade. Agora, na história da igreja cristã, é outra coisa. A igreja cristã está dentro da história da humanidade, certo? Então tem uma história dentro da outra história. E dentro da história da humanidade, já houve
a dispensação da graça, do nascimento de Jesus até a ressurreição, até hoje. Porém, na nossa vida individual, vocês vão de convir que há certas coisas que eu preciso sair de um guarda-chuva chamado lei e vir para o guarda-chuva chamado graça. Não há condenação, está resolvido, meu problema foi resolvido, mas há partes ainda na nossa vida, na alma, que estão debaixo daquele guarda-chuva chamado lei. Porque eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu brigo, eu quero meu jeito, eu não amo as pessoas, não perdoo as pessoas. Nessas áreas, nós não estamos debaixo do guarda-chuva chamado graça. Estamos debaixo do guarda-chuva chamado lei. Vocês estão entendendo? E precisamos ser trabalhados. Cada área vai passando para debaixo do guarda-chuva chamado graça. Então, nós queremos ver o que é que fez Abraão, mesmo naquela época, antes da lei, viver tanto a graça. Se a graça veio depois da lei, não é? Tinha uma coisa boa em Abraão, o que eu amo muito. Mesmo pagão, ele era um adorador. Ele era um adorador. Você pode ver toda hora adorador. Por que logo que ele teve as vitórias, ele logo adorava? Ele levantava um altar. Ele tinha aprendido no paganismo. Naquela religião pagã também existia adoração. Só que não era para Deus. Você sabe para quem era. Mas quando ele conheceu esse Deus possuidor dos céus e da terra, ele ficou vislumbrado. Então tudo agora era para este Deus verdadeiro que ele conheceu. Quanto mais a gente conhece a Deus de verdade, a gente se torna um adorador. Hoje nós adoramos cantando, aplaudindo com nossas vozes, ajoelhando, prostrado, não é verdade? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e nós adoramos a Deus aqui. Por 40 anos temos adorado a Deus. 40 anos é uma fase que se fecha de maturidade, Y, né? E vai um X, sei lá, e vai para, nós vamos entrar na outra fase de maturidade, Y ou X, sei lá. Então, veja só, Abraão, porque ele era um adorador, já na religião dele, ele trocou de Deus. Ele conheceu Deus verdadeiro. Então ele continuou com aquela atitude de adorador. Vocês veem que muita coisa vem do lar, muita coisa vem dos antepassados. E quem não tinha essa atitude de adorador, vai ter com Jesus. Sempre a gente tem tudo. Muda o caráter, muda a índole, muda a atitude, muda comportamento, fica tudo lindo com Jesus. Então, isso é que salvou o Abraão. E daí então, ele toda hora levantava um altar. Ele entendeu o que era favor de Deus. Quando ele conheceu esse Deus, falou: quem sou eu? Que privilégio, que honra servir a este Deus. Vocês entendem? E ele serviu com espécie. Por isso que eu falo mesmo, na hora da oferta, na hora de entregar dízimo, tudo isso veio de Abraão. Quanto mais você entender quem Deus é para você, mais você vai trazer as coisas. E não vai ficar como diz na minha adolescência, não era cara de pau, né? Que fica com a cara mais lavada, não faz nada, não traz. E fala: cara de pau. Porque não entendeu Deus. Porque se a gente conhece quem Deus é, uau! Não importa se é uma coisiquinha de nada.
Eu vi uma vez uma senhora, não tinha nada, ela ficou muito assim constrangida. O que ela fez? Ela tirou os sapatos dela e trouxe. Eu não sei o que Deus ia fazer com aqueles sapatos, não era a igreja minha. Eu estava visitando lá em Texas uma igreja. Ela falou, eu não tenho nada. E ela tirou os sapatos e deu. Não vale para Deus? Deus não precisa de sapatos. Mas o coração dela valeu muito para Deus, você não acha? Não é? Então, sabe, quando a gente conhece esse Deus que Abraão conheceu, nós não vamos deixar de ser adorador. E daí então, nós vamos falar, como que Abraão viveu? Antes mesmo de Jesus vir na dispensação da graça, antes mesmo da dispensação da lei, ele viveu 7 coisas. Vocês podem anotar, quem estiver anotando. Hoje eu não tenho aqui. Bom, os jovens que gostam de fazer, estão tudo viajando, não deu nem tempo, né? Para pedir para eles fazerem uma coisa bonitinha aí. Mas vocês façam no seu caderno bonitinho ou no iPhone. Ele teve 7 coisas. E nós podemos medir quanto de graça eu tenho. Primeira coisa, ele não tinha medo. Medo é horrível. É bom para o diabo, é ruim para nós. Toda vez que nós temos medo, o diabo se fortalece. Aí mesmo, é isso mesmo, eu vou ter mais lugar. Mas quando a gente fala, não, eu confio em Deus, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de coisa alguma. Sabe, essas declarações bíblicas são muito poderosas. Nós temos que pegar muitas vezes palavras bíblicas e repetir com fé. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Para que existe Bíblia? Para isso, gente. Leia, sublinhe, copie e depois declare. Porque traz poder, lança fora o medo, não é? Então, ele não tinha. Daí então, um momento que o Ló, seu sobrinho que quis sair junto com o tio, eles começaram a plantar, a ter uns animais, e começaram a crescer. A Bíblia não fala quantos anos, porém, a Bíblia diz que era tantos servos que começaram a nascer, casar, nascer, animais também, cria e nascer, e plantação também. E então ficou grande povo aqui do Ló e um grande povo de lá do lado do Abrão. E os servos entre eles brigavam, não Abrão e Ló. Os servos. Abrão falou, tá bom, Ló, vamos fazer um negócio. Não é bom a gente ver nossos servos brigarem. Levou Ló lá em cima. Aliás, sempre Abrão, inspirado por Deus, foi num lugar bem alto e olhou toda aquela terra e falou, bom, eu sou tio, Ló veio por causa de mim, eu tenho o direito de escolher o melhor lugar. Não, olha só a segurança de Abrão, que nada ia lhe faltar. Ele falou, Ló, escolhe você. Se você for para a direita, vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, vou para... Escolhe você. Ele foi gentil, não foi nada egoísta, nada disso. Ele falou, Ló, escolhe. A Bíblia diz que Ló, com aqueles olhos, os olhos dele ficaram gordos, né? Escolheu um lugar bonito, cheio de verde, de montanhas, de rios, etc. Então, a gente vê aqui no Gênesis 13, que Abraão não tinha medo de ficar sem. Ele tinha uma segurança de que se Deus chamou a ele, Deus vai cuidar dele. Você não crê nisso? Sabe, muitos cristãos não creem. Falta uma coisa, desespera, se descabela, chora e vai lá para o pessoal da intercessão. Ora você. Intercessão tem outra tarefa. Mas tem gente que fica desesperado. Vamos cortar esse medo agora. Amém? Deus sempre vai cuidar de você. Ele não mente. Ele falou que vai estar sempre com você até a consumação do mundo. Deus
cuida de você. Deus ama você. Ele não vai te abandonar jamais. E Abraão tinha recebido essa fé. Então ele falou, tá bom, Ló, escolhe. Aí depois, uma outra ocasião que aconteceu. No capítulo 14, houve uma guerra entre povos e reis. Veja só, quanto tempo levou, quantos anos se passaram, a gente não tem ideia, que Abraão pegou daqueles que nasciam, dos criados, nasciam. Ele pegou 318 homens e treinou para serem bons soldados. A tal ponto que o rei de Sodoma falou, esses homens, Abraão que treinou, são soldados de Abraão. De Abraão, ainda era Abraão, né? Abraão. Eles queriam os homens. Falou, eu te dou, em troca de algumas coisas para você. O que Abraão fala? É muito bonito que Abraão, o posicionamento de Abraão, em 14, 22 e 23. Então, Abraão já tinha visto Melquisedeque. Eu vou falar um pouco dele daqui a pouco, mas eu vou pular um pouquinho e vou falar do Sodoma, rei de Sodoma. E ele falou assim, me dá essas almas. Você fica com toda a riqueza material. Aí o que Abraão diz no 22. Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Está vendo a revelação que ele tinha? Que Deus é Deus. Tem gente que não acha que Deus é Deus. Está dentro da igreja, mas não acha que Deus é Deus. Quando fala de dinheiro, fica tudo encolhido, ou bravo, sei lá. Tem gente, já vi. Então, veja só, Abraão não. Abraão chega e fala, juro que desde um fio até correr do sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que tu não digas lá na frente, no futuro, eu enriqueci Abraão, porque ele sabia que ele ia ser rico. Porque quem está com Cristo, com Deus, fica rico. Não é endinheirado, fica rico. Riqueza não significa dinheiro. Riqueza é muita coisa. Envolve muitas coisas. É sucesso, é paz, é alegria, realizações, muita coisa. E Abraão falou, não. Você lá na frente não vai dizer que você me enriqueceu. Eu não quero nem uma correia do teu sapato. Dignidade. Isso é dignidade. Tem gente que fica olhando e fala, mas ele é rico, acho que vou ficar perto. Feio. Muito feio. Aquela pessoa, é importante, deixa eu lá agradar. Feio. A Bíblia condena e fala claro, fazer acepção de pessoas é pecado. Está escrito na Bíblia. Então, em Tiago fala, quando alguém que vier com aquelas roupas, não vai falar, senta aqui na frente. E você, pobre, senta lá no fundo. Tiago fala, nunca faça isso. Abraão tinha tanta dignidade, gente. E isso que é uma maneira de vivermos a graça de Deus. Que você depende só de Deus. Você não tem que ficar agradando, bajulando quem tem dinheiro, quem é político, quem é... Ainda mais política do Brasil não faz nada. Mas... alguma coisa, é diretor de... eu vou ficar lá perto para mim. É muito feio. Além de ser feio, ofende a Deus. Porque você pega a confiança que tinha que estar em Deus, você põe em pessoas, põe em posições, põe em fama, põe em dinheiro. Isso é ofensivo. Sabiam? É ofensivo para Deus. É como dizer, Deus, o Senhor não vale esse dinheiro. Não, Deus vale muito mais. Vocês entendem? Tudo isso para a gente meditar. Quanto eu tenho conhecido esse Deus possuidor dos céus e da terra. O quanto eu estou nadando na graça. Será que estou mergulhando na graça? Ou só estou pisando no pontinha do pezinho? Nós queremos mergulhar na graça do Senhor. Certo? Outra coisa, número 3. É generosidade.
Então ele viu, e ele queria dar, ele viu Melquisedeque. Ele sentiu Deus. Deus a gente não enxerga, mas nós enxergamos a unção em alguém sendo servo, alguém sendo instrumento, como vocês são para muitas pessoas. Aí ele veio e falou: eu vou dar. E ele deu o dízimo. Ele falou: ele representa Deus. Vocês entendem? Nem havia lei ainda. Jesus nem tinha vindo. Mas que revelação! A graça já era abundante naquela época. E daí então ele deu o dízimo. E Melquisedeque fez a primeira ceia para o Abraão. Vinho e pão, que representava já a vinda de Jesus. Então, 3, eu falei isso. 1 era sem medo, ausência de medo. 2 é segurança, não tem medo que vai faltar. 3 é generosidade, deu prioridade para Ló. 4 é dignidade, falou: não, o rei de Sodoma não vai, eu não vou querer nem um cordão do sapato dele. 5, a excelência. Número 5, é outro aspecto da graça, é a excelência. O que ele fez? Na excelência, tudo que ele fazia, tudo era muito grande, muito bonito, muito rico. Tanto que Deus chegou para Abraão e falou no versículo 5 do 17: então não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, ou no original em hebraico, Abraham. Será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. Deus quer te fazer frutificar grandissimamente. Somos filhos de Abraão, gente. Nós temos, na verdade, DNA de Abraão. A gente tem que acordar e tem que viver, e seguir o modelo de Abraão. Ele diz: de ti farei nações, reis sairão de ti. Nós estamos investindo tanto nas crianças, porque nós queremos ver nossas crianças sendo reis e sacerdotes, e nós juntos também, claro, nós também, não vamos ficar de fora. Eu vou morrer mais cedo que vocês, mas tem muitos jovens, certo? E então, veja só, nós precisamos preparar, porque é uma promessa: reis sairão das nossas seguintes gerações. Não é coisa maravilhosa, não é? Então, é excelência e eficiência, sabe? O povo de Deus tem que estudar. Está difícil, não sei se é da vontade de Deus. Veio uma pessoa falar assim, eu falei: não, você estuda. Pensa que eu também não estou estudando? Então não deve falar: mas estou estudando. Meu pai falou: até morrer. Meu pai disse: não pare de ler livro, estuda. Meu pai falava: tem que saber pelo menos 2 línguas. Mínimo 2 línguas. Porque sabendo mais uma língua, portas vão se abrir para você. Então, ainda é época de estudar mais. Qual a sua área? Sua área é comércio? Estude. Sua área é fazer comida? Estude comida. Sua área é fazer sapato? Estude sapato. E faça bastante coisas bonitas, porque criatividade vem de Deus, não é? Então, essa excelência vai requerer eficiência. Então, número 5 é excelência e eficiência ao mesmo tempo. Se você é excelente, você tem que ser eficiente. Se você é eficiente, você também será excelente. Mas para isso você tem que estudar. Você tem que se esmerar, não é? Então, no Gênesis 17, 5, 8, já está lá. Promessa já está sendo cumprida. Mas ele fez alguma coisa. Ele plantou, ele cuidou do gado, ele cuidou dos servos, ele treinou os servos. E você, o que você está fazendo? Só está procurando quem é rico para se pendurar, quem é político para pedir alguma coisa? Não, você faz. Você estuda, vasculha. Hoje em dia, não precisa nem aquela enciclopédia britânica. Na minha época da adolescência, quem tinha enciclopédia britânica era rico demais.
Ninguém tinha quase. A gente tinha que ir lá na biblioteca municipal, lá perto da Praça da República, para fazer trabalho. Ou você vai no Google, já tem tudo. Não é verdade? Então tá fácil estudar, hein, gente? Até online estudam. Tem curso até online, não precisa nem tomar ônibus. Você já tem. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Estuda. Estuda. Para ser eficiente. Tem alguma coisa? Estuda a sua área. Seja eficiente na sua área. É esteticista? Vai lá, procura, vasculha. É cabeleireiro? Faça o melhor. Sei lá, tudo. Toda área é importante. Certo? Aí, número 6. Submissão. Não é? Aquele adorador é submisso. Submissão. Eu não sou bobo não. Ninguém vai me pisar. É uma ideia moderna, pós-moderna, sei lá. Mas em Deus não muda. Abraão viu em Melquisedeque um servo de Deus. E ele se submeteu e honrou. Entende? Tem uma senhora que ela quis muito. Eu ajudei assim de várias maneiras, né? Ela falava: um dia eu quero ser bênção para você, pastora Sara. Eu quero. Eu falei: não precisa se preocupar. Então ela vendendo salgadinho, risoles, etc, etc. Daqui a pouco ela conseguiu comprar um carro. Daqui a pouco conseguiu comprar um apartamento. Não é? Apareceu um concurso de INSS para concurso público. Passou. Mas ela estudou, ela se esforçou. Ela falou: um dia, pastora Sara, eu quero te retribuir. Eu falei: não precisa. Mas eu quero, porque está escrito em Gálatas: aquele que é instruído na palavra, reparta com ele todas as coisas. Ela veio com Gálatas 6 e me mostrou. Eu falei: tá bom. Então tá bom, você faz como você quiser. O que Deus mandar, você faz. Enfim, é uma história linda, mas não vou contar no fim. Aí... Mas isso que é querer falar: Deus, o Senhor é muito bom. E valoriza pessoas. Submissão não é só pessoas em autoridade. A Bíblia diz: submetei-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, é respeitar as diferenças, da vez para o outro, de vez em quando, não é? Número 7, satisfação. Como é que eu vou morrer? Já pensou? Não, vocês ainda estão jovenzinhos. Mas eu que tive 3 lutos neste ano, em 5 meses, a gente fica pensando: como é que eu vou morrer? Ainda mais que eu já tenho idade avançada, né? Então, como é que eu vou morrer? Abraão morreu bem. Aqui no capítulo 25, do versículo 8, o que está escrito? Como que Abraão morreu? Gênesis 25, 8. Diz aqui que Abraão expirou e morreu em boa velhice. Não ficou gaga, né? Velho e farto de dias. Em outra tradução, morreu ditoso. Em português. Não estou falando outra língua. É português que fala ditoso. Significa feliz, realizado. Muito bem. Não é? Então, ele morreu muito bem. Você também é destinado a morrer muito bem. Mas tem que viver bem também. Tem que viver bem agora, porque o dia de amanhã você não sabe. Então é isso. Então são 7, vou repetir: sem medo, 2, segurança, generosidade, dignidade, excelência e eficiência, submissão e satisfação. Ele morreu satisfeito. Morreu satisfeito. Não é bom? Eu vejo meus pais morreram satisfeitos. E minha irmã mais velha, no dia 3 de janeiro deste ano, ela falou: eu estou bem, vivi bastante. Se Deus me levar, está bem. Se Ele me prolongar os dias também, está bem, eu estou bem. Então a gente ficou muito em paz com ela, não é? Então, como é que nós vamos viver os dias? Certo? Agora, outra parte. Como fazer parte das bênçãos da graça? O que eu devo fazer para ser feliz, seguro,
Não egoísta, mas com generosidade, viver com dignidade, depender só de Deus, não dos outros, viver em excelência, ter uma submissão para as pessoas, respeitar. Submissão não significa que você tem que concordar, não. Submissão é respeitar. As opiniões podem ser ultra contrárias, mas você respeita. Isso é submissão. E tem outra história muito, muito longa, que não é o caso agora. Mas tem um assunto muito, muito bonito aqui. E a satisfação. Não é? Então, como eu vou fazer parte? Eu vou dizer 5 coisas. Primeira coisa, vida de obediência. Já falamos, está na Bíblia, está escrito, está escrito. Obedece. Eu falo tanto. O cristianismo é para inteligentes. Porque você lê, e se você obedece, só tem bênção. Quando que Deus falhou? Nunca vi Deus falhar. Meu pai, quando morreu, tinha tido 65 anos de ministério. E eu estou aqui, com uns 40 aqui, né? Nunca vi Deus falhar. Quando a gente obedece a palavra, obedece a Bíblia, não tem como não ficar com bênção. A graça de Deus é abundante em nós. Entende? Eu veio uma pessoa pedir oração, e eu falei uma vez, falei assim, você lê a Bíblia? De vez em quando eu leio e leio bastante. Falei, não, você não vai falar, hoje eu vou, faz 3 vezes que eu não comi pão, vou comer só pão, 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 pão. Você não faz isso. Você vai ler todo dia um pouquinho. Tudo bem? Trato feito. Ele falou, aí vai bem tudo o resto. Então nós precisamos obedecer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas que você está pedindo lá serão acrescentadas. E da melhor maneira, no melhor tempo, Deus vai fazer. Ele nunca falha. Nós temos que buscar Deus em primeiro lugar. Então aí, eu falei, daí você vai ver as bênçãos que virão na sua vida. Não sei como é que está hoje, deve estar bem. Obediência à palavra. Está escrito. Não concordo. Nós estamos no século 21, na época pós-moderna. Mas a Bíblia não falou que está na pós-moderna. A Bíblia é Bíblia. Sempre é Bíblia. Então como é que eu vou? Tem jeito, sabedoria. Como? Que nem quando no início da Monte Sião, uma pessoa se converteu e ele falou assim, eu estava lendo o livro de Atos, todos vendiam terrenos, casas e traziam. Eu tenho terrenos e casas, é para eu vender e trazer? Eu falei, não. É um princípio. É uma coisa, é um estilo de vida. Quando você ama a Deus, você dá o que você quer, o que você pode, mas sempre você vai ter. Eu não preciso vender meus terrenos, minha casa. Eu falei, não. Porque está escrito em Atos. Vocês estão entendendo? A época é diferente, mas o princípio é mesmo. O princípio é, se você está feliz, você submete a Deus, você vai fazer alguma coisa. É como aquela senhora, não tinha o que dar, tirou o sapato, deu o sapato, foi embora descalço para casa. Entende? O princípio é, eu vou fazer o melhor. Eu quero fazer algo bom, certo? Isso é. E o número 2, andar na fé. Abraão andou na fé. Mas eu preciso ver para crer. Não seja Tomé. Tá bom? Seja esse Abraão, que não sabia, não viu, mas foi. Andou pela fé. Número 3, andar no Espírito. Esse é o ponto chave. Andar no Espírito. O que é isso? É falar em língua, blá, 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 blá? Vai ficar falando? É bom, sim. É bom orar em línguas, mas se orar com entendimento, que enquanto você ora em línguas, o teu espírito está sendo fortalecido, você está falando mistérios com Deus, e você está sendo fortalecido no amor em Deus, com essa fé, sim, vale a pena orar, mas blá 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 não vai valer, porque pegou hábito. Não, mas quando você ora em línguas angelicais, você aciona a palavra de Deus, a fé, não é? Mas o andar no Espírito é outra coisa. Em Efésios fala muito, andar no Espírito. Em Gálatas também, em 5 fala, andar no Espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne. Quer dizer, você vai vencer aquele apetite que não te faz bem. Apetite da carne, o instintivo. No Espírito, como é que é?
em 5, 8 em diante, não dá tempo para ler, mas vocês marcam aí, no capítulo 5 de Efésios, né, do versículo 18 a 21, fala para cantar em espírito, em cânticos espirituais, né, fazendo melodia no seu coração, toda hora cantar. É gostoso isso, mas com fé. Não faça como palavras mágicas. Não, acione sua fé. Eu vou andar no Espírito. O que acontece? Quando você está cheio do Espírito Santo, vem alguma coisa, você vai ficar incomodado. Não agradou a Deus. Entristeci o Espírito Santo, porque você perde a alegria. Quando você, eu digo nós entristecemos o Espírito Santo, a gente perde a alegria. Fica aquela cara de limão, rabugento, implicante. Mas se você está cheio do Espírito Santo, você vai esperar no Senhor, vai deixar Ele tomar a frente, vai ter confiança que Ele sabe de tudo, Ele não vai me abandonar. Ele é um Deus justo e muito bondoso. Isso é andar no Espírito. E andar no Espírito é você não apressar e ficar berrando, gritando, controlando a situação. Não, deixa Deus tomar a frente. Esse é o nosso lema. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. É nosso lema. Desde que começamos a Monte Sião, por 40 anos temos procurado. O que o Espírito Santo está falando? A maioria falou isso. A idade pós-moderna diz isso, não me interessa. Me interessa o que o Espírito Santo está falando. Você vai saber no seu coração, com paz ou com alguma inquietação. A minha ex-apóstola sempre me dizia assim: quando você sente um check in your spirit, check no sentido, alguma agulhada, né? Ela diz: para e vê o que o Espírito Santo está falando. Muito importante saber se mover conforme o Espírito Santo se move, não é? Isso nos ajudará a andar no Espírito. Última coisa, vamos abrir Mateus 25. É uma história que não vou ler, é uma história de Jesus falando, mas é muito bom vocês lerem depois. Mateus 25 são boas obras, sabe? Nós temos que ter como um plano fazer boas obras. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha na parede tinha papel escrito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? E tinha várias coisas, né? Se cumprimentou o motorista, se pediu desculpa quando ofendeu alguém, bateu em alguém. E tinha na lista fazer boas obras. Você fez alguma boa obra, boa ação, praticou uma boa ação. E também tinha orou em línguas. Então os dois piquititos lá e eu lá marcando. E na sexta-feira é o dia da família para a gente premiar, né? Então todo dia, voltando da escola, mochila lá jogada no chão, você fez isso, tá, e ia pondo tique, 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 né? Uma das coisas, das duas coisas que eu não esqueço: você orou em línguas? Você fez alguma boa ação? Sim, eles contavam qual boa ação que você fez. É sempre bom chegar no fim do dia, pensar: que boa ação eu fiz. Sabe por quê? Olha o que Jesus fala. No capítulo 25 não dá para ler tudo, mas ele fala que no rei, um dia ele vai julgar. E ele vai dizer, né, que... Eu acho que eu peguei errado. 25, 31. Desculpe. 31 em diante. Aí ele fala assim que vocês vêm para esse lado, são as ovelhas, os bodes ficam para esse. Você quer ser ovelha, não é? Por favor, não vire bode, viu? Continue bem ovelha, mas não gorda também, porque ovelha gorda, em Ezequiel está dito que Deus mata. Não. Então você tem que ser uma ovelha saudável, sempre dando alimento para os que não têm, sempre ativo, trabalhando, porque ele um dia vai pôr ovelhas de um lado, bodes do outro. Aí ele vai falar assim: você quando estava nu, né? Ele diz:
quando eu estava nu, eu tive fome, versículo, vamos dizer, 35, né? Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Respondeu o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes, vamos ler juntos, a um destes pequenos irmãos, a mim o fizestes, e o contrário também, não é? Quando não fizestes a um destes pequeninos, a mim também não fizestes. É boa ação. Você não sabe o que Deus tem para você, mas com certeza Deus vai te pagar ainda na terra dos viventes. Aqui fala, né? Porque às vezes eu conheci uma pessoa, sempre ela estava ruim de dinheiro, só ficava reclamando de dinheiro. E daí, quando vinha pobre pedir esmola, ela falava assim: vai trabalhar. Aí eu falava: ai. Aí Salmo 41 me diz: bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Tem outra tradução, faz a cama fofinha. Bonita a tradução, não aqui, mas tem uma tradução que fala: vai fazer a tua cama fofinha. Como é que você faz boas ações? Também é uma maneira de receber graça. Tudo Deus computa, Ele é justo, Ele vai te dar muitas recompensas. Vamos ficar de pé e vamos dizer: Senhor, eu quero estar debaixo da tua graça, mergulhado no mar de graça. Eu acho linda essa música. Estou afundado, mergulhado no mar de graça. É tão bom. Como é que eu vou fazer parte dessa graça? São passos bem práticos e simples que eu falei. Obedecer a palavra, a Deus, ler a Bíblia, obedecer como ela está. Não adianta dizer que não concorda, que não gosta. Vai, obedece. Vive pela fé. Você não enxerga tudo, mas vai pela palavra, que é lâmpada para os seus pés. E daí então você vê como o salmista dizia: o Senhor é meu pastor. Declare as palavras bíblicas. Se aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o deu para nós morrer na cruz, né? Como não nos dará com ele algumas coisas? Todas as coisas. É promessa de Deus. Tudo que você precisa Ele vai te dar. Vamos ser como Abraão. Feche os olhos. Eu sinto Deus está libertando alguns do medo. Medo de que vai faltar, medo que não vai dar certo, medo de fracasso, insegurança. Deixa, entrega. Se você precisa de palavras de afirmação, elogio para ser seguro, alguém te elogie. Não. É Deus que te dá a segurança. Fala: eu vou confiar no Senhor. Apenas no Senhor. Eu vou ser seguro no Senhor. Eu não preciso imitar ninguém e nem me pendurar em ninguém para estar seguro. Eu me dependo de Ti. Eu me dependuro no Teu braço, Jesus. Se alguém tem inveja de alguém, fala: me perdoa. Eu quero ser tão satisfeito que não vou ter nem tempo de ter inveja dos outros, porque o Senhor me satisfaz. Também tem gente que perde a graça por não perdoar. Lembra daquela pessoa que te irritou, te magoou? Libera perdão agora. Você que vai ser abençoado. A pessoa pode continuar do mesmo, não importa, mas você vai ser abençoado. Libera perdão. Fala: eu perdoo fulano por aquilo que fez, porque é teu mandamento. Perdoai-vos uns aos outros. E eu obedeço agora e perdoo. Alguns têm ira, têm raiva. Fala: eu quero mudar meu temperamento.
eu vi alguns cérebros, sabe assim, tudo assim, parecia tudo amassadinho, contraído. E Deus falou para mim: hoje eu vou liberar os nervos, os neurônios. Quem estava até oprimido na cabeça, no pensamento, põe a mão na tua mente. Receba a liberação. Deus está relaxando os neurônios. Ele está passando óleo. Você vai ficar calmo. Você vai conseguir pensar com bastante calma. Você vai ter ideias muito brilhantes. Vocês, só da sinceridade já é bênção, viu, gente? Só sincero e pôr a mão na cabeça já é bênção. Vocês são abençoados já. Receba uma liberação daquela contração dos nervos ou neurônios, a dor até de cabeça está passando. Receba o sopro do Espírito Santo. Receba. Você vai conseguir pensar até melhor. Ideias novas virão. Você vai falar: uau, tão fácil que ficou. Vai acontecer. Você vai resolver alguns problemas e você vai dizer: Deus, é Deus que me inspirou. Eu entrego para Deus as minhas preocupações. Também Deus me mostrou ombro. Sabe, é tão aflito, tão preocupado que o ombro está como que encolhido. Solta os ombros. Faça o exercício, solta os ombros. Gira para trás. Deus fala: eu cuido de você, eu te amo tanto. Eu cuido. Entra no mar da graça. Vem entrar no mar da graça. Entra no mar da graça. Você não tem que pagar por nada. Já paguei por tudo. Todo castigo já paguei. Aquilo que você semeou tem consequências, mas eu te dou graça. A minha graça vai te fazer um homem experiente, uma mulher experiente. No amor de Deus, na provisão de Deus, na fidelidade de Deus. Obrigado, Senhor. Estou sentindo, você também está. Deus entrando em você, te aliviando. Muito obrigada, Deus. Nós queremos estar sempre mergulhados na tua graça. Obrigado. Não sou condenado, não sou uma condenada, mas eu sou livre, porque o Senhor já pagou por todos os meus pecados. E as consequências que hoje eu vivo pelo teu poder, e vou aprender muito mais por causa da tua graça. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, possuidor dos céus e da terra, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, hoje e sempre. A igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluias ao Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Oh, aleluias. Quanto amor de Deus. Você está sentindo amor de Deus? É muito amor.